Então, oficialmente, sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas. É um prazer imenso estar aqui com vocês. Eu fico muito feliz pela confiança que vocês têm, né? Sempre que eu divulgo uma aula, mesmo sendo de última hora, né, como foi de ontem para hoje, vocês se esforçam para estar aqui comigo. Isso faz com que cada vez mais eu tenha certeza de que nós estamos percorrendo, trilhando o caminho correto. Um caminho que é aquele caminho que quem já é aluno, quem já é mentorado, quem já é paciente, sabe dos resultados. De quem vive, né, com a consciência ajustada, sabe o que é viver consciente. Então, sejam todos muito bem-vindos. E quem está vindo pela primeira vez também. Para quem não me conhece oficialmente, eu sou a Tatiana Lacerda, sou terapeuta e mentora. Hoje, a linha que eu trabalho é a linha da homeostase quântica informacional, que é uma metodologia, né, de autocura consciente fundamentada na física quântica. Eu, inicialmente, né, eu fui formada em Direito, atuei ali por 8 anos na área do direito. Depois eu comecei em busca de autoconhecimento. E contando um pouquinho para vocês, quem participará comigo da jornada, como sempre vocês sabem, que eu compartilho muito daquilo que é a minha vida. Mas hoje, só para quem não me conhece mesmo, entender um pouquinho dessa jornada, tá bom? Então, na busca de autoconhecimento, eu fui tendo certeza de que não era o direito o caminho que eu queria seguir, não era a área jurídica. O meu propósito era muito maior. O meu propósito era de libertar pessoas, mas não da prisão física, e sim da prisão mental e da prisão emocional, que são as maiores prisões que nós carregamos. E aí já tem mais de 10 anos, né, que eu fiz a transição de carreira e que estou aqui atuando. Fiz diversas formações na área de programação neurolinguística, fiz formações com a Mitiko Swami, com Augusto Cury, enfim. Hoje eu faço uma integração da ciência com a espiritualidade, como vocês verão um pouquinho nessa aula de hoje. Sejam todos muito bem-vindos, quem entrou depois. Enquanto todo mundo chega, a gente vai adiantando aqui o conteúdo. Gente, me contem aí, como é que vocês chegaram nesse final de ano? Como é que vocês estão se sentindo? Como é que está a energia de vocês? Me contem. Vocês estão animados, energizados, prontos ou vocês estão cansados? Com a sensação de estarem exaustos, com aquela vontade de que o ano acabe, para que venha um novo ano. Me contem aí como é que vocês estão para a gente alinhar a nossa conversa. Porque o que que eu percebi? Quanto isso, eu estou autorizando as pessoas aqui. Hoje não foi uma aula programada, como disse para vocês, então eu estou sem assessor e estou fazendo todas as coisas aqui ao mesmo tempo, mas vai dar certo. Então, porque que eu fui percebendo, né, ao passar dos dias, agora chegando esse final de ano? Muitas pessoas, como sempre, né, organizando aí tudo para o Natal, para a ceia, para o Réveillon, já ali, né, deixando de fazer muitas coisas de trabalho por conta da correria de final de ano, de festa, de comemorações, mas muitas vezes o quê? Desanimados. E outras vezes já pensando, né, batendo uma certa depressão. Existem diversos tipos de depressão. E uma das depressões que existe são as depressões que são para datas específicas, como ocorre, por exemplo, no final de ano, né? Quando toca aquela musiquinha assim, ó. Então é Natal, não sei cantar não, né, gente? Ano novo, né? Termina um ano, começa outra vez. E o que você fez? E aí a gente começa a refletir em como foi o nosso ano, o que a gente fez, o que nós construímos. Quando você construiu as suas metas, os seus objetivos para 2025, como é que você está agora? Você conseguiu realizar?
Você conseguiu materializar aquilo que você programou? Foi um ano extraordinário? Ou você está com a sensação de que parece que as coisas andam se repetindo, que os ciclos estão se repetindo, que às vezes você está cansado de lutar, de fazer força e de parecer que as coisas não saem do lugar. E às vezes pode até ter andado um pouquinho, mas está sendo com muito esforço. E por isso que você está cansada, por isso que você está exausta. E é exatamente por aí que eu quero começar. Porque não é pela lei do esforço, não é com o nosso esforço, não é trabalhando dia e noite que nós vamos construir a nossa realidade, a prosperidade que a gente deseja. Não é fazendo, né, tudo aquilo que a gente aprendeu que nós deveríamos fazer, que nós vamos alcançar. Porque tudo que está na natureza, se vocês perceberem, flui o quê? Sem esforço. É natural. Então a gente só precisa o quê? Aprender a entrar na consciência certa da materialização. E aí eu sei que muitos que estão aqui não são alunos ainda, né? Então vamos falar um pouquinho desse processo de materialização. O que que a física quântica nos diz sobre o processo de materialização? Que tudo aquilo que existe, né, na matéria é um conjunto o quê? Um conjunto de informações. Nós, seres humanos, somos um conjunto de informações. Feitos de quê? Pensamentos, sentimentos, sensações, emoções, crenças, condicionamentos, hereditariedades, todo esse conjunto de informações que está gravado na nossa consciência desde o primeiro momento de existência. Desde o momento de onde? Da concepção. Tudo isso que está armazenado na sua consciência é que está construindo a sua realidade de hoje. Então, se você está repetindo ciclos negativos, é porque você não ajustou a sua consciência para viver algo novo. Você até pode ter feito escolhas diferentes, mas esse é o nosso grande erro. No final de ano, muitas vezes você escreve o quê? As metas, os alvos, os objetivos, e aí você traça as ações. Não é assim? Você ver quais ações que você quer implementar para alcançar aquelas metas e aqueles objetivos. Só que o que a gente precisa entender? Que antes de chegar às ações, existe um outro caminho, que é assim, ó, pensamento gera sentimento, que geram ações, que geram resultados. Então, não adianta você querer mudar as suas ações sem mudar o que dá origem às ações, que são as informações, os pensamentos e os sentimentos. Então, vamos supor que, deixa eu exemplificar para vocês. Você muda as ações, você pensa, eu vou mudar de emprego, eu vou, né, trabalhar de uma maneira diferente. Então, você implementa várias ações. Só que por mais que você faça, parece que aquilo ali não sai do lugar. Você vivencia nesse novo emprego as mesmas coisas que você vivenciou no emprego passado. Você está trabalhando mais, e por mais que você ganhe mais dinheiro, parece que o dinheiro não fica na sua mão. Parece que ele não flui, que sempre aparece um imprevisto a mais para você poder acudir. O que que acontece? O que está acontecendo então? Que por mais que você está se movimentando, tem algo que está impedindo de você materializar, de vivenciar, que está fazendo você repetir os ciclos. Isso significa que você está revivendo aquilo que já passou. Vocês precisam entender que viver no momento presente é eu entender que eu não posso repetir as informações que estão gravadas na minha consciência. Como assim, Tatiana? Eu preciso sair daquele ciclo de escassez no qual eu estava preso.
Eu preciso co-criar uma realidade diferente. A consciência da materialização é feita como? O universo, ele não entende aquilo que você quer. Ele entende aquilo que você vibra. E a sua vibração, ela é emitida por meio das suas informações. Então, informação gera consciência, que gera energia, que gera matéria. Enquanto você não limpar da sua consciência pensamentos e sentimentos negativos que te fazem vibrar, no exemplo que eu estou dando da escassez, você não conseguirá vivenciar uma realidade diferente. Então, por exemplo, vamos supor que você já conheça aí algum método que te ensina, né? Vocês já viram, se vocês estão no grupo, que nós fazemos o quê? Um ajuste de consciência, fazendo comandos ali, que são frases, né? Em forma de decretos ali, contendo códigos quantizadores que a gente vai fazendo para o quê? Programar a realidade que a gente quer. Então, a gente programa que a gente é fonte de prosperidade, de abundância, de felicidade, de saúde. Só que só a programação, ela não resolve. Porque se você faz só essa programação de manhã, que você tem prosperidade, que você é próspero, que você é saudável, que você tem energia, que tem foco, tal. Só que daqui a pouco, na primeira mensagem do seu telefone, ou no primeiro contato que você recebe, você se depara com o quê? A conta. Você se depara com a dívida. E aí, com isso, o que que acontece? A sua energia cai. A sua vibração cai. E você precisa recomeçar todo o processo. Então, entende assim, ó, o processo de materialização, ele vai do ponto A para o ponto B. Suponhamos que você está aqui, hoje, ainda tendo que se preocupar com contas, ainda tendo que se preocupar em gerar o dinheiro do mês. E aí você quer chegar num novo patamar, que é de prosperidade e de abundância. E para isso você precisa atravessar o quê? Uma ponte. E aí você começa a caminhar por essa ponte com a energia positiva, pensamentos positivos. Só que no meio do caminho, quando você olha novamente para a conta, e quando você vai ao mercado que você não consegue comprar o que você quer, e quando você vê o seu filho te pedindo algo que você não pode dar, você cai novamente dessa ponte. E aí você tem que recomeçar todo o caminho. Ou seja, você não mantém a sequência, né? A vibração da materialização que você precisa. Nós é como se fôssemos uma frequência de rádio na qual a gente precisa sintonizar para que nós possamos alcançar aquela realidade que a gente deseja. Então, gente, quem já conhece o trabalho, né, sabe exatamente que nós somos autorresponsáveis por tudo aquilo que a gente constrói na nossa realidade. Então, se a gente está passando por um problema de saúde, significa que existem informações na nossa consciência que nos fazem materializar aquela doença do nosso corpo, né? Quem já fez a mentoria Eu Sou Consciente já entendeu quais são as causas de todas as doenças, né? O que que gera? Cada tipo de trauma, ele gera o quê? Uma informação no nosso corpo, que faz somatizar uma doença em um órgão específico. Quem já é aluno já sabe fazer essa interpretação, já sabe exatamente quais traumas precisa limpar para que a gente possa eliminar aquela doença do nosso corpo, para que a gente possa se autocurar. Então, a minha reflexão para você, que é aluno, e que é o nosso grande desafio, é o quê? Colocar em prática. Porque muitas vezes vocês já sabem o que precisa fazer. Vocês sabem o que precisa ser feito, mas a quantidade de informações que a gente recebe todos os dias, né? O fluxo no qual nós estamos seguindo a nossa vida tem nos tirado do principal, que é o nosso autocuidado, que é nós olharmos para dentro de nós mesmos.
E como eu disse para vocês na chamada para essa aula, né, muitas vezes a gente está preocupado em construir tudo o que é do externo, em organizar tudo o que é do externo, mas a gente se esquece de organizar o principal, que é de dentro. Hoje de manhã eu fiz uma reflexão no grupo para vocês, falando, né, que lá na Bíblia está escrito: buscai primeiro o reino de Deus. E que esse reino está o quê? Dentro de nós. Então, em muitas passagens da Bíblia que nós iremos estudar durante esses 40 dias, nós podemos fazer a correlação da ciência com a espiritualidade, né? Que é onde Jesus quis dizer exatamente que aquilo que está dentro de nós é o que se materializa fora de nós, né? Que é sempre, a física quântica diz que é sempre do microcosmos para o macrocosmos e nunca ao contrário. Então, por exemplo, eu estou gripada, não é por causa do tempo ou por causa do ar condicionado. Isso são fatores que estão onde? Na matéria. Eu entrei em contato com esses fatores. Só que eu só manifestei isso porque havia informações na minha consciência que me faziam ficar gripada. Se assim não fosse, imagine vocês que todas as pessoas que entrassem no mesmo ambiente teriam que ficar gripados. Todas as pessoas que tivessem contato com aquele clima teriam que ficar gripadas. Por que a gente explica, né, essa diferença? Da mesma forma, é no financeiro. Ah, porque, né, o Brasil está em crise, porque nós estamos entrando em colapso, porque a economia está muito ruim, as pessoas ficam cada vez mais observando essas coisas negativas que estão por vir ou que vão acontecer. E aí o que acontece? Elas emaranham com essas coisas negativas. Elas entram nessa frequência. Como eu disse para vocês, o universo, ele não entende o que você quer. Ele entende o que você vibra. Então, deixa eu dar um exemplo para vocês entenderem como que funciona isso. Imagine vocês que vocês estão saindo de casa para ir para um compromisso e que vocês simplesmente estão em cima do horário. E aí o que vocês pensam? Nossa, eu vou me atrasar. Quando você pensa isso, o que que acontece? Aquele trajeto que você gastaria 10 minutos para chegar, você vai fazer em 30 minutos. Porque vai ter semáforo quebrado, vai ter blitz, vai ter acidente de trânsito, vai ter vários fatores que vai fazer com que você se atrase ainda mais. É ou não é, gente? Me contem aí se não é assim que acontece com vocês. O que que você queria? Chegar no seu compromisso no horário. Mas o que que você pensou? Só porque estava em cima da hora, mas ainda faltava ali uns 15 minutos. Só que você pensou, vou chegar atrasado. O que que aconteceu? Você entrou na frequência do atraso. É como se você falasse para o universo assim, atraso. Aí ele vai te mandar um monte de imprevistos. E assim é em tudo que acontece na nossa vida. Então comece a olhar aí para a sua realidade, para o que você traçou, né, para suas metas, os seus objetivos de 2025. E me conte como é que você está. Como é que está a sua saúde? Como é que está o seu físico? Né? Como é que está a sua aparência? Como é que está o seu relacionamento amoroso? Como é que está o seu relacionamento na sua casa, com a sua família? Como é que está a sua conta bancária? Ela condiz com aquela realidade que você quer viver? Ou você acha que você tem muito mais para você? Ou você acha que não condiz em nada? Sabe qual que é o grande problema? É que quando você olha para essa realidade, você quer ser próspero, mas você olha para sua conta bancária que não tem nada. E aí você acredita que você é essa realidade, que você é fracassado, que você não consegue alcançar mais do que isso, que ganhar dinheiro é muito difícil, que precisa de muito esforço. E aí você não consegue sair do lugar. Por quê? Porque você repete no dia de hoje uma realidade que está gravada na sua consciência.
Dentro da física quântica, gente, essa é uma aula bem informal, né? Nas outras aulas eu vou trazer para vocês slides de apresentação, né? Eu vou trazer para vocês uma fundamentação teórica ali, de maneira que vocês possam acompanhar tanto na apresentação quanto na apostila nos textos, tá? Mas aqui é só para vocês fazerem uma reflexão, para saberem se vale a pena seguir esse caminho ou não. Então, existe uma teoria dentro da física quântica que é a teoria da superposição, que ela diz o quê? Que todas as realidades elas já existem, só que vai colapsar, materializar aquela em que a gente observa. Então, o nosso momento presente, ele nada mais é do que aquela realidade que nós estamos observando. Então, imagine você, a sua falta de dinheiro foi ontem. Ela está sendo apresentada na sua vida hoje, mas ela foi criada até ontem. Ela não existe hoje, porque hoje também já existe uma realidade em que você é próspero e abundante. Mas qual que é a grande questão? Quando você olha para esse resultado que está sendo refletido hoje, você se identifica com essa questão. O que você faz? Você sente medo, você sente preocupação, você sente ansiedade, você fica desesperado e não sabe o que fazer. Você já começa aquele seu dia pensando no como. No como você vai fazer para sair dessa situação. O que você tem que fazer? Onde que você tem que buscar? E aí você sai da linha de materializar algo novo para a sua vida. Você continua repetindo o que já existia. Então, a informação, ela só se repete porque você repete a informação que estava gravada. Mas eu quero te dizer uma coisa: Deus, ele não precisa do seu passado para materializar o seu presente, o seu futuro. Ele tem algo novo todos os dias para você. Todos os dias é como se fosse uma página em branco da nossa vida. Ela não está escrita, somos nós que escrevemos, né? Deus já criou todas as coisas nos quais nós precisamos materializar. A gente não precisa criar mais nada. A gente só precisa o quê? Acessar. Só que para a gente possa acessar, o que que a gente precisa fazer? Ajustar a nossa consciência, ajustar a nossa vibração. Deus, ele nos dá o quê? O poder de escolhermos aquilo que nós queremos pensar, de escolher aquilo que nós queremos sentir no nosso dia a dia. E eu te pergunto, onde está o seu pensamento e o seu sentimento? Será que realmente, quando você vê que você está diante de uma situação desafiadora, diante de um problema de saúde que às vezes você não sabe como resolver. Às vezes você já foi até desenganado. Diante de um problema financeiro que você não sabe como que você vai sair dele. Como que você pensa? E o que está gerando, né? Que sentimentos que esse pensamento está gerando na sua vida? Será que você consegue continuar vibrando na fé? Será que você consegue continuar acreditando que todas as coisas cooperam para o seu bem, que todas as coisas têm um propósito e que algo que você ainda não vê, mas que já existe vai manifestar na sua vida, que Deus tem algo novo para você? Será que você consegue visualizar isso? Ou você entra no medo, na preocupação? Você fica lá fazendo contas, você fica lá olhando para aquilo e a ansiedade toma conta. Gente, eu resolvi fazer essa mentoria de final de ano porque o número de depressão, de ansiedade, de pânico e de outros transtornos estão crescendo cada vez mais. As pessoas estão cada vez mais desconectadas da verdadeira essência. Elas estão cada vez mais, né, buscando a realização de algo que está fora. A gente precisa entender que a gente precisa resgatar a nossa verdadeira identidade, que é espiritual.
Nós somos seres espirituais, vivendo uma experiência terrestre, e não ao contrário. Nós não somos seres materiais. Por isso que nada do que você conquista no mundo material te traz a verdadeira realização. A depressão, em quem já alcançou tudo aquilo que queria, ela é muito maior do que quem está em busca. Vocês sabiam disso? Quantas vezes vocês já viram pessoas que são famosas, pessoas que, aos nossos olhos, a gente olha e fala assim: nossa, mas por que essa pessoa está em depressão? Ela tem tudo que ela precisava. Ela tem família, ela tem fama, ela tem sucesso, ela tem dinheiro. Por que ela está em depressão? Porque antes dela alcançar tudo isso, ela achava que no momento em que ela chegasse lá, ela ia se sentir realizada. E agora ela chegou. Ela alcançou tudo aquilo que a mente dela contava para ela que seria a felicidade. Só que ela continua com um vazio. Ela continua com um vazio interior. E esse vazio é a sua verdadeira essência. Esse vazio é a existência, né, divina que existe dentro de nós. Ela é o Deus, o Criador, que é vivo dentro de nós. Então, gente, é essa verdadeira essência que a gente precisa resgatar. Então, no nosso trabalho, nós fazemos sempre o alinhamento o quê? Físico, mental, emocional e espiritual. Por isso que muitas vezes vocês vão me ver falando, né, da espiritualidade. Eu não falo de religião, mas eu falo desse alinhamento espiritual. Tanto por prática, né, dentro do consultório, de entender exatamente isso, que não adiantava as pessoas ajustarem a consciência, ajustarem as emoções, que elas não conseguiam mudar a realidade delas, se elas não fizessem um ajuste também espiritual. Porque todas as áreas da nossa vida, elas estão interligadas, não tem como separar. Então, eu preciso ajustar todas elas para que uma pare de refletir na outra. Se você não está bem no seu relacionamento, isso vai refletir no seu trabalho. E vice-versa. Se você não está passando por problemas financeiros, se você não está bem no seu trabalho, isso vai refletir dentro da sua casa. Então, nós não temos como separar as nossas realidades para que a gente possa realmente estarmos em coerência com aquilo que a gente quer vivenciar. A gente precisa desse equilíbrio em todas as áreas da nossa vida. Por isso que às vezes a gente fala assim, parece mágica, você está oferecendo algo que ajusta todas as áreas? Sim, porque todas as áreas dependem somente da nossa consciência, da nossa vibração, daquilo que a gente está pensando, sentindo e fazendo todos os dias. Agora, a grande questão e que vocês precisam aprender, como eu disse para vocês, a eliminar, para que vocês possam vibrar na consciência daquilo que vocês querem materializar, são as informações que dão origem aos nossos pensamentos. Vocês já pararam para pensar de onde vêm os pensamentos de vocês? Gente, me contem aqui uma coisa, vocês estão com as câmeras todas fechadas? Tá todo mundo aí caladinho? Conversem comigo aí no chat ou abram as câmeras para que eu não me sinta aqui falando sozinha, tá bom? Me conta aqui se está fazendo sentido para vocês. Vocês comentaram aí, ó, que começaram, que estão terminando o ano cansada, mais otimista para 2026. Aí, porque você está fazendo a mentoria individual comigo, né? Por isso que está otimista. Modéstia à parte, claro, mas já está ajustando a consciência. Estou cansada, mas não ansiosa para acabar o ano. Boa noite, primeira vez aqui, tá já todos muito bem-vindos. Então, entendam, gente, e por que que é esse cansaço? Pelo excesso de informações que nós estamos tendo acesso. Como eu disse para vocês, hoje nós estamos o quê? Cada vez mais
entrando na corrida da vida, achando que nós precisamos materializar tudo aquilo que a gente deseja de uma vez só e que tem que ser rápido. E sim, como eu disse, todas as realidades, elas já existem, mas eu preciso entender que existe um tempo para todas as coisas acontecerem. E que se eu gero ansiedade, preocupação, né, apego pelo resultado, eu começo o quê? A impedir que aquela realidade se manifeste na minha vida. O que vocês precisam entender? Que quando existe um fenômeno chamado na física quântica de efeito Zenon, que é como se a gente criasse uma película aqui protetora em volta daquela realidade que a gente quer materializar, daquele resultado que a gente quer alcançar. Essa proteção é gerada por quais informações? Informações de preocupação, informações de medo, informação de ansiedade, de apego, precisa acontecer, tem que dar certo. E aí eu gero um tanto de energia tensa, né? Densa em cima daquele resultado. E aí o que acontece? As coisas não fluem. Eu não consigo me conectar às pessoas que eu preciso, eu não consigo acessar os recursos que eu preciso, parece que as coisas não andam, que as coisas ficam travadas. Então, o que que eu quero dizer para vocês? Vocês precisam ajustar a consciência de vocês para enxergarem aquilo que vocês querem manifestar e soltar. Soltar o apego. Porque a materialização, ela é sobre o ser. Eu preciso sentir como se eu já estivesse dentro daquela realidade que eu quero vivenciar. Eu preciso, né, ser para que eu possa crer e para que eu possa viver aquilo na minha vida. Então, o que que vocês precisam entender? Que a nossa mente, ela não distingue o que é real do que é imaginário. Eu preciso gerar emoção, eu preciso gerar uma energia no qual aquilo ali vai se convergindo para colapsar na minha realidade. Eu preciso sentir como se eu já vivesse. Então, se você faz a programação de um novo emprego, você tem que fechar os seus olhos e se ver naquele emprego. Você tem que começar a se portar como quem já estivesse naquele emprego. Você tem que já começar a andar vestido como você se vestiria se você estivesse naquele cargo, naquela posição. Você já tem que começar a se preparar para estar vivenciando tudo aquilo. E aí o que o universo faz? Imprime aquela realidade, ou seja, ao colapso da onda, a materialização daquela realidade na nossa vida. Entendam assim, gente. Se eu quero mudar a minha realidade, eu não posso o quê? Duvidar. Na Bíblia, tem uma passagem que diz assim: aqueles que em mim crerem podem fazer tudo o que eu fiz e muito mais. E diga assim, ó, se você tiver fé, sem duvidar, você irá, né, vivenciar. O sem duvidar é exatamente, o duvidar é exatamente o momento em que eu afundo. Quando na passagem, para quem conhece a Bíblia, né? Quando Pedro estava ali, que estava tendo aquela tempestade ali no mar, né? Que Jesus apareceu andando sobre as águas e que Pedro duvida e que ele pede, né, para Jesus que se for ele que ele possa ir até ele, que ele começa também a andar sobre as águas. Enquanto ele olhava para o objetivo dele, enquanto ele olhava para Deus, enquanto ele olhava para Jesus, ele conseguia andar pelas águas. No momento em que ele olhou para as águas, no momento em que ele olhou para aquilo ali que ele estava fazendo, ou seja, que ele tirou os olhos daquela realidade, ele duvidou, ele começou o quê? A afundar. E assim é na nossa vida. A gente não consegue manter uma consciência de acreditar sem duvidar. E esse é o verdadeiro objetivo da comunidade.
de encerrarmos esse ano juntos. É o quê? Unirmos as nossas mentes, né? A nossa força para todos os dias fazermos aquilo que precisa ser feito, a fim de que possamos ajustar a nossa consciência. Não vai ser, não é a mesma mentoria, tá, uns? Não é a mesma mentoria Eu Sou o Consciente, onde eu vou ensinar as mesmas coisas. Não. Essa mentoria ela vai ser muito mais uma mentoria de prática diária, onde vocês poderão praticar. É claro que alguns conceitos práticos eu irei colocar para quem é novato, né? O que são comandos, qual que é a fundamentação científica. Isso terão alguns vídeos à parte lá que eu vou colocar para que vocês possam entender aquilo que vocês estão fazendo. Mas é muito mais um ajuste de consciência. Porque, como eu disse para vocês, muitas vezes vocês sabem o que fazer, só que vocês voltam para o fluxo contrário. Quando a gente entende que somos nós que construímos a nossa realidade, nós começamos a nadar o quê? Contra a correnteza. O mundo lá fora não é isso que a gente aprende lá fora. Eu tenho certeza que ninguém ensinou para você quando você nasceu. Eu falo que nós fomos feitos para ter e para fazer. Nós não fomos educados para ser, né? Ninguém nos ensinou quando a gente era pequeno assim, olha, cuide dos seus pensamentos e dos seus sentimentos, porque são eles que vão criar toda a sua realidade. Muito pelo contrário. O que muitas vezes nos foi feito? Nos foi tirado a possibilidade de sentirmos. Era assim, ó, eu caí, machuquei, tô lá chorando, levanta, levanta, não foi nada não. Não é assim? Ou seja, não foi nada. Você caiu, você machucou, mas isso não importa. Olha para frente, né? Não olha para o seu passado. Só que quando a gente não olha para o nosso passado, quando a gente não olha para as nossas dores, elas continuam sendo feridas. Elas continuam carregando informações, informações que nos impedem, né? E que faz ficar aqui vibrando fazendo atrair situações semelhantes àquelas que eu já vivenciei. Entendam que tudo aquilo que você vivenciou desde a infância, se você não limpa, se você não retira da sua consciência, você continua repetindo. Quem faz o trabalho comigo sabe, né? Aprende a ajustar a consciência, só que às vezes precisa voltar para uma sessão ou outra, por mais que o trabalho seja muito rápido. Para quê? Porque não está conseguindo buscar uma informação necessária. E aí vem e consegue e ajusta de novo a consciência, e aí vai cada vez mais adquirindo o quê? O controle da sua vida. Então, gente, ninguém nos ensinou a pensar sobre os nossos pensamentos. E aí o que acontece? O tempo inteiro o seu inconsciente está governando a sua vida. O tempo inteiro o seu inconsciente está construindo a sua realidade. As suas dores que vêm desde lá de trás está construindo as suas realidades que você vivencia hoje. Você vem cheio de dores de um relacionamento passado e hoje a sua percepção para um relacionamento, ela é corrompida. Eu até brinquei com uma paciente ontem, né? Eu falei que eu vou começar para o ano que vem, o meu plano é fazer mentorias individualizadas, né? Assim como essa, que vai ser uma mentoria focada para a construção de um novo ano. Eu quero construir mentorias por temas, né? Uma só para ansiedade e depressão, e a outra que eu disse para ela é uma só sobre relacionamentos. Para que a gente possa nos curarmos nos nossos relacionamentos e ajustarmos a nossa percepção, bem como a nossa comunicação, para materializarmos um relacionamento diferente. Porque o que acontece? Eu até fiquei rindo, né? A pessoa está conhecendo um novo parceiro. E aí, qualquer coisa que esse parceiro faça, ou qualquer coisa que esse parceiro diga, qual que é a percepção que ela tem?
Já vem um gatilho lá de trás de uma informação negativa que ela tinha vivenciado, que era uma característica de um relacionamento passado, e esse gatilho faz com que ela pense que aquilo ali está se repetindo. Ou seja, a percepção dela é de que ela pode vivenciar aquilo ali de novo, e ela não quer. E aí ela começa a o quê? A ter uma observação distorcida. Ela pensa negativo, ela sente negativo, ela vai agir de forma negativa e ela vai de novo não conseguir construir um relacionamento saudável. Então, num exemplo prático, né? Se eu estou aqui me relacionando com uma pessoa e eu simplesmente, essa pessoa diz que não vai poder sair comigo hoje porque surgiu um imprevisto, né, no trabalho ou na família e ela não vai poder sair. E aí, o que eu penso? Qual que é o fato? Essa pessoa tinha em algum momento dito que ia sair comigo e aí, de repente, ela fala que não vai sair mais. Esse é o fato. Esse fato por si só, ele é o quê? Neutro. Ele não é nem positivo e nem negativo. Ele não tem, né, uma interpretação por si só. Ele é um fato. A interpretação é a minha percepção é que vai dar. O que que você pensa quando isso acontece? Será que você pensa, né, poxa, que pena, seria tão bom se saíssemos, mas eu entendo essa pessoa, né, nesse imprevisto que ela surgiu e tá tudo bem, outro dia a gente sai. Você pensou positivo diante disso, o seu sentimento vai ser tranquilo, as suas ações também. Amanhã você está falando com essa pessoa normal. E qual que vai ser o resultado? Positivo. Lá na frente vocês vão ter um novo encontro. Agora, qual que é o seu pensamento? Você pensa assim: ixi, essa pessoa está me dando, né? Está me rejeitando, está me dando um fora. Já está inventando uma desculpa para não sair hoje. Não sei não. Não vai dar certo. Já está repetindo o que o outro fez comigo. Aí qual que é o meu sentimento? De rejeição, de carência, de raiva. A minha resposta já é agressiva, a minha resposta já é negativa, né? As minhas ações são negativas. E aí, qual que vai ser o resultado? Eu vou afastar aquela pessoa, porque eu cobrei, porque eu julguei, porque eu tive uma percepção que era distorcida para aquela realidade. Mas por que que eu pensei negativo e não pensei positivo? Porque existe uma informação dentro de mim. Com certeza lá atrás, eu já estive com alguém que não me valorizou. Eu já estive com alguém que também partiu, alguém que não me priorizava. E aí essa informação está na minha consciência. E agora é com essa lente que eu enxergo o mundo. Então a gente precisa entender que o tempo inteiro nós estamos tendo, gente, o quê? Percepções. Então, se eu não eliminar essa informação que estava aqui na minha consciência, eu não consigo mudar a minha percepção. Por isso que é tão difícil eu manter a minha consciência na vibração daquilo que eu quero materializar. Então, qual que é o nosso objetivo? É ajustarmos a nossa consciência, eliminando essas informações negativas, para que a gente possa manter uma consciência vibrando naquilo que a gente quer materializar. Com pensamentos, sentimentos e ações que sejam novos, para que eu possa realmente viver algo novo na minha vida. Vocês precisam entender que é o que tem dentro de vocês que está materializando fora. Vocês precisam entender que o outro é o espelho daquilo que tem dentro de você. Não adianta você ficar buscando ser valorizado ou valorizada. É você que precisa se valorizar. Quando você se valoriza, quando você sabe quem você é, quando você está conectado com a sua verdadeira identidade, você se posiciona. Você não tem medo de ser rejeitado. Você não tem medo de ser abandonado. Você não tem dependência de uma pessoa. Você simplesmente
vibra na abundância de que você é merecedora de um relacionamento saudável e feliz, de que não importa se até agora os seus relacionamentos foram trágicos, mas que o que Deus tem preparado para você é algo maravilhoso, porque hoje você resgatou a sua verdadeira identidade, de ser o quê? Filho e filha dele, de ser feita à imagem e semelhança dele. Então, vivenciar tudo aquilo que Deus tem para vivenciar para nós depende muito mais de nós do que dele. Porque muitas vezes, gente, a gente perde a nossa fé porque a gente se cansa. A gente se cansa de fazer, né? A gente chega no fim do ano cansado, por quê? Porque a gente está fazendo e não está vendo aquela realidade se manifestar. E aí, às vezes, a gente perde a fé, a gente se afasta de Deus, a gente não consegue mais acreditar naquela realidade que a gente queria vivenciar. A nossa fé fica abalada. O que eu mais pego hoje são pessoas que falam para mim que estão distantes de Deus, que estão com a fé abalada, né, e que querem se reencontrar e que estão vivendo uma vida, né, sem propósito, sem sentido, com a sensação de que está vivendo no automático, de que todos os dias acorda, faz aquilo que tem que fazer e dorme, mas só naquele ciclo de repetição, num ciclo de obrigação, num ciclo de muito mais de sobrevivência do que de viver. E aí muitas vezes estão perdendo o quê? O momento presente, porque estão tão focadas naquilo que está para acontecer e que é uma realidade que para eles é distante, que esquecem, nós esquecemos de viver o presente. Então, hoje, por exemplo, de manhã, né, eu tinha um monte de coisa para fazer. Como eu disse para vocês, foi de última hora que eu decidi criar a mentoria e quando eu vi que já era 1º de dezembro, eu confesso para vocês, gente, eu não ia fazer. Porque esse ano, graças a Deus, né, foi um ano maravilhoso. Eu tive muitas mentorias individuais. Eu transbordei muito de forma individual. E também passei por muitas mudanças. Foram mudanças de casa, foram mudanças de consultório, foram diversas mudanças, né? E também nos meus filhos, na escola. Então, foi uma sobrecarga de coisas para fazer que eu tinha chegado nesse fim de ano e falado assim, eu não vou fazer mentoria esse ano. E algumas pessoas me cobrando, Tati, você não vai fazer mentoria final de ano? Eu falava assim, tá, vou fazer. Mas fui o quê? Adiando por falta de tempo. Falta de tempo de criar uma estrutura para criar um lançamento, para criar aquilo que precisava ser criado. E falei, a minha vontade era o quê? Os meninos entrando de férias agora, dia 12 e eu pegá-los e ir para a fazenda, e entrar de férias e descansar. Só que Deus, ele me incomodou nessa semana passada, mais especificamente no sábado, de uma maneira sobrenatural, né? De que eu deveria fazer esse movimento. Então, muitas pessoas, né, já estão inscritas para a mentoria sem estarem aqui para essa aula de apresentação, porque elas sabem já do que vai se tratar, né? Toda a mentoria, elas já me acompanham e o que elas queriam era isso, era uma prática diária. Então, eu estou aqui abrindo para vocês e para mais pessoas por pura obediência a Deus, por entender que também não vai ser com o meu esforço, vai ser com o esforço dele através de mim, porque é ele que vai manifestar aquilo que precisa ser manifestado. Eu sou apenas um instrumento para que possa se materializar esse conhecimento na vida de vocês. Então, em obediência, eu estou aqui com vocês. E foi no sábado que te mandei mensagem. Parece algo que não sei explicar. Exatamente. No sábado, eu fiz um atendimento que foi assim, muitas vezes os atendimentos, né, eles são muito diferentes um do outro. E aí eu vou conduzindo de uma maneira que eu não tinha planejado de forma alguma a conduzir. E nesse atendimento, né, que demorou 2 horas e meia,
online, não era presencial, porque a paciente era de fora, é, aconteceu algo assim muito sobrenatural. Foi um mover de Deus muito grande, foi uma cura, não foi uma cura mental e emocional, como na maioria das vezes acontece naquele atendimento. Eu senti como se fosse realmente um resgate dessa paciente, uma reconexão dela com a verdadeira identidade, uma reconexão dela com Deus. E ela me relatou isso logo depois, dizendo que teve um encontro realmente com Deus, né? Naquele momento em que ela não conseguia parar de chorar e que ela fez uma cura e uma transformação. Porque muitas vezes, gente, nós temos dores que nos afastam de Deus, porque a gente se sente culpada, porque nós nos sentimos indignas, né, de vivenciarmos aquela realidade. E aí, enquanto a gente não sai desse lugar de culpa, de vitimização, nesse lugar de estar sendo injustiçada, a gente continua repetindo o nosso passado. Então, eu tenho uma programação muito diferente para o ano que vem. Eu realmente vou precisar mudar a forma de fazer a minha mentoria individual. Ela vai precisar ser num preço mais elevado, para que eu possa o quê? Porque eu entendo que o meu chamado ele é para atingir mais pessoas e para me atingir mais pessoas dessa forma, de maneira que seja, né, atingindo mais pessoas em grupos grandes, em palestras presenciais e na internet. Só que com a demanda que eu tenho dentro de consultório na mentoria individual, eu não consigo expandir, não sobra tempo, porque fora os atendimentos, a gente faz todo um acompanhamento via WhatsApp, e inclusive para mim, né, muitas coisas ficaram a desejar, às vezes não conseguindo pelo acúmulo responder no tempo que eu queria, dar a atenção que eu queria, então eu vou restringir para que seja realmente algo especial. Mas eu não quero só elevar um preço de uma mentoria individual para o ano que vem e deixar quem ainda não tem condição de pagar desamparado. É justamente por isso que eu vou criar essa transição, que aquela pessoa que ainda não materializou uma realidade de abundância possa construir um caminho para que ela chegue na mentoria individual. Então, esse é o meu objetivo com vocês. Tirarem as barreiras, é, do financeiro, para que vocês tenham acesso até mim. E aí eu vou contar para vocês um pouquinho de como vai funcionar, né, a mentoria. É, deixa eu mostrar aqui para vocês. Eu vou subir, me contem aqui, gente, se está fazendo sentido para vocês enquanto eu abro aqui o slide, se isso que eu estou dizendo para vocês, né? Enquanto eu abro aqui, outra coisa eu quero saber de vocês. Quem já é aluno, que já é paciente, eu quero que vocês me relatem aqui qual que foi a transformação de vocês daquelas. Eu não preparei depoimento para hoje, não preparei nada, mas quem está aqui, conta só um pouquinho de qual que foi a transformação que a HQI fez na sua vida, que ser consciente te causou. Quais caminhos você conseguiu mudar? Quais realidades você conseguiu mudar aí, fazer diferente? Me contem aí. Relatem aí para quem não conhece e depois para quem vai assistir gravado também, que até na próxima segunda-feira, que é a primeira aula, então as pessoas poderão, né, continuar entrando nessa mentoria. Então, como que vai funcionar? Eu quero que vocês deixem aí gravados. Tira um minutinho aí de vocês e escrevam. Então, mentoria 2026 consciente. Serão o quê? 40 dias. Será uma jornada de prática mental, emocional e espiritual de 40 dias
que é criada para quê? Para vocês limparem esses padrões internos que eu fui explicando para vocês, para que vocês possam encerrar ciclos emocionais. Não, então, eu vou direcionando dia a dia quais são as limpezas que vocês têm que fazer, né? Limpeza de emoções, limpezas de padrões mentais, limpezas de ambiente, né? Fechar ciclos. A gente precisa entender que nada, nem no mundo da física clássica, né? Um objeto ele não ocupa dois lugares ao mesmo tempo. Para que venha algo novo na minha vida, eu preciso abrir espaço. Então, eu preciso me despedir do velho para que eu possa vivenciar algo novo. Então, a gente vai encerrar ciclos, vai ter momento em que nós faremos cura, né, de perdão, nós precisamos nos libertarmos daquilo que está no nosso passado, de mágoas, de ressentimentos, de sensação de termos sido ali prejudicadas, injustiçadas, porque, gente, o perdão, né, tanto dos nossos pais quanto de qualquer outra pessoa, ele é fundamental para que nós possamos conseguir transformar a nossa realidade, porque você não perdoar é você tomar veneno e querer que o outro morra. Quem carrega o peso do não perdão, né, da mágoa, da raiva, da tristeza é só você. Essas informações, elas estão fazendo mal é para você. É no seu corpo que elas estão se manifestando. É na sua realidade que elas estão se manifestando. É você repetindo o ciclo, como eu disse, construindo uma realidade que já passou. Você só repete a realidade porque você repete a informação, porque você repete a sensação. O que aconteceu ontem está lá no ontem e você está fazendo o quê? Revivendo. E aí você reconstrói, porque você não para de repetir aquela informação. Então, isso precisa acabar. A gente precisa encerrar esses ciclos e aí eliminar as informações que te sabotam, para que você possa o quê? Restaurar a sua energia, ajustar então os seus pensamentos e os seus sentimentos, para que você fortaleça a sua fé, para que você tenha realmente, né, consciência. O objetivo é te ensinar a ser consciente. Muitos de vocês já sabem como ser consciente, mas não estão conseguindo colocar em prática sozinhos. Precisa o quê? Desse acompanhamento. Então, é para que você viver o quê? Para a gente encerrar esse ano, gente, de maneira, o quê? Extraordinária. Às vezes vocês pensam que o ano acabou, às vezes vocês pensam que não vai dar mais tempo, mas não é verdade. Deus, ele não precisa de tempo para manifestar nada na sua vida. A realidade que você deseja vivenciar, ela já existe e ela pode ser manifestada rápido. Você só precisa ajustar a sua consciência. Então, nós vamos preparar a nossa consciência para o ano que vem, mas não é só para viver algo novo o ano que vem. Eu tenho certeza que você vai materializar ainda esse ano, coisas que você não materializou o ano inteiro, que vai fluir de maneira mais fluida do que fluiu o ano inteiro. E aí sim, não só esperar a virada do ano para pensar no que você quer viver no ano que vem. Nós vamos entrar 2026, né? Uma nova pessoa, para que realmente a gente possa vivenciar uma nova realidade. Então, é um movimento profundo para quem está o quê? Cansado de repetir padrões, de viver no automático e de carregar peso ano após ano. Então, como vai funcionar? Né? Serão aulas ao vivo que ficarão gravadas. Então, são aulas aqui, como essa, no Zoom. Só que com material, com slides de apresentação, com apostilas, né? Com tudo, com quem já conhece sabe como que funciona, para vocês irem acompanhando e aprendendo e conseguindo praticar. Essas aulas ao vivo, ela começa na primeira segunda-feira, né? Na próxima segunda-feira, dia 8 de dezembro, é a primeira aula, a aula oficial. Então, vai ser aula dia 8 de dezembro, dia 15 de dezembro e dia 22 de dezembro.
Tatiana, mas dezembro é muito corrido. É um monte de confraternização, eu vou viajar. Olha, é muito importante que você consiga organizar para participar ao vivo. Mas se você não conseguir participar ao vivo, não tem problema. Todas as aulas elas ficarão gravadas na plataforma e você terá acesso aí por um ano a todo o conteúdo. Fora, e aí, dia 5 de janeiro, então aqui a gente para dia 22 de dezembro, faz o recesso de Natal e de Ano Novo das aulas. Daqui a pouco eu vou explicar um pouquinho sobre o grupo da comunidade. E aí, dia 5 de janeiro, a gente faz a primeira aula de abertura do ano. Nessa aula, a gente vai realmente parar para escrever os nossos sonhos, as nossas metas, o nosso eh, mural, né, dos sonhos ali que a gente quer vivenciar, e eu vou ensinar o que vocês fazem de errado, né, e como fazer esse mural dos sonhos para que aquilo realmente possa acontecer. Então, fiquem bem tranquilos que essa é a parte teórica. Fora que, como eu disse, né, ia ser uma mentoria só para alunos. Então, eu não ia precisar voltar na fundamentação. Como antes mesmo de lançar alguns alunos já pediram para convidar outras pessoas, o que eu fiz? Eu vou abrir e aí as aulas que precisam ser complementares, eu vou colocar como aula extras gravadas lá dentro da plataforma, tá bom? Então vai ser tudo muito bem direcionado. Antes de falar mais um pouquinho, eu falei que eu não tinha colocado depoimento para essa aula de hoje, mas eu trouxe um depoimento, acho que a Viviane até está aí, né, na aula. Eu trouxe um depoimento do último curso que eu apresentei, né, onde ela disse assim, ó, ser consciente é trazer clareza sobre as questões que nos machucam e com isso eliminar essas feridas. Depois do tratamento com a terapeuta Tatiana, que trabalha com a QQI, esse processo me ajudou a trazer à consciência as feridas da minha infância e a eliminá-las, o que me permitiu viver com mais leveza e sem a necessidade de medicações. Antes, eu tomava 9 comprimidos por dia, mas agora, com essa clareza e autoconhecimento, eu consegui deixar essa dependência para trás. Eu sou grata, Tatiana, por essa jornada de autoconhecimento que também me ajudou a ter uma intimidade com Deus como eu nunca tinha tido antes. Então, esse depoimento eu tirei lá, né, do meu Instagram, do processo da última divulgação que eu fiz. Imaginem vocês o que é tomar 9 medicações por dia. E a gente está muito assim, né, gente? O que acontece? Nós estamos cada vez mais buscando recursos fora. É isso que a gente aprendeu desde a infância. Nós aprendemos o quê? Que se nós estamos doentes, nós vamos ao médico e nós tomamos o quê? Remédios. E aí a indústria farmacêutica, ela está o quê? Cada vez mais agressiva. Cada dia mais criando um remédio novo com a promessa de que aquilo ali vai resolver o seu problema. E aí nós estamos o quê? Começamos a não fazer aquilo que precisa ser feito para que o nosso corpo produza aquilo que precisa produzir, que é o quê, gente? Como eu disse, né? Nessa mentoria a gente resgata muito o nosso amor próprio para que a gente possa o quê? Cuidarmos primeiro de nós para depois cuidarmos do que está fora. E aí o que acontece? Eu estou na correria do dia a dia, eu não me alimento direito, eu não durmo direito, né? Eu não durmo a quantidade de horas que eu precisaria dormir, eu não vou dormir cedo da maneira com que eu deveria dormir, que é, né, que tem um ciclo circadiano ali, que existe uma lógica por trás de tudo isso, que foi criada lá atrás, né, por Deus como um sistema. A gente vê que os nossos antepassados, né, os nossos pais, os nossos avós, eles dormiam o quê? 8 horas da noite, estavam dormindo. 3, 4 horas da manhã estavam inteiros. Por quê? Porque existe um horário de limpeza. O sono, gente, ele é fundamental. A maioria do nosso cansaço, da nossa falta de clareza, de foco, das pessoas falarem que tem TDAH, que tem isso, que tem aquilo, é por falta de sono. Por quê? Quando você dorme, você não consegue, quando você dorme, o seu organismo ele não para.
o seu corpo ele não para de produzir ali aquilo que precisa ser produzido. Então, o seu coração não para, o seu fígado não para, o seu rim não para. No seu sono, ele faz o quê? Limpezas. Quando a gente estuda a medicina tradicional chinesa, né, a gente começa a entender o que que os órgãos estão fazendo em quais horários da noite. Então, se naquele horário tem o horário do pulmão, tem o horário do coração, tem o horário do fígado, do rim, se naquele horário você não está num sono REM, num sono profundo, você não faz a limpeza que você precisa fazer, você não faz a desintoxicação que você precisa fazer, você não gera, o seu corpo não libera os hormônios que precisam ser liberados. E aí no outro dia, porque você foi dormir, né? Quando a gente dorme antes da meia-noite, nós cada hora antes da meia-noite equivale a 2 horas de sono. Passou da meia-noite, o que que acontece? Cada hora equivale a 20 minutos. Então, eu durmo de meia-noite às 8, mas eu não dormi 8 horas. Eu dormi, né, 8 vezes 20 dá quanto? Faz as contas aí, gente. Mas dormi muito menos de 4 horas, contando em qualidade. E aí, no outro dia, eu tô cansada, eu não tenho foco, eu não tenho energia, eu não tenho disposição, eu trabalho 12 horas por dia. E chego ao fim do dia com a sensação de que eu ainda não rendi aquilo que eu precisava render. E o que que acontece? Aí eu começo a tomar um remédio. Eu tomo um remédio para ter energia, para ter foco, para ter disposição. Aí eu não consigo dormir, aí eu tomo outro remédio para dormir e assim vai indo a minha vida. Aí eu tenho que tomar outro daqui a pouco para quê? Para o meu estômago, porque eu estou acabando com o meu estômago. Então, gente, nada contra medicações, né? É sempre um trabalho em conjunto. Às vezes a gente precisa usar uma medicação ou outra e você também não pode tirar de uma vez por todas. É um processo. Mas o que que acontece? Você precisa entender que a medicina convencional, ela trata o efeito da doença do seu corpo. Ela não trata a causa. Então, não adianta, se você está com uma doença, eu tenho muitos pacientes que têm câncer, por exemplo. Eles podem fazer radioterapia, quimioterapia, eles podem fazer cirurgia. Se eles não ajustarem a consciência deles para eliminarem aquela informação que está criando aquela doença no corpo, ela vai o quê? Recidivar. Aquela doença vai reaparecer, ela vai ter uma metástase, ela vai ter uma nova recidiva. Por quê? Porque a informação que deu causa àquela realidade, ela não foi eliminada. Então, nós precisamos eliminar essa informação. É... Aí, a Viviane aí, ó. Só de ter eliminado 9 medicamentos de depressão que eu tomava por dia, para mim já foi transformador. A Karina, estou mudando os meus pensamentos. Eu era muito ansiosa e atraía muita negatividade. E a mentoria, ela está fazendo mentoria individual, vem me ajudando muito a melhorar minha vida pessoal e profissional. Que bom! E agora isso daqui vai complementar, você vai ver. Vai aprender como um gatilho ali, fazer uns comandos atrás do outro. A Cleide, eu estou na rua no momento, não consigo falar, mas gostaria de deixar registrado que fiz a mentoria em grupo, estou fazendo individual e tem me ajudado muito. Gratidão, querida. Fico muito feliz com a presença de vocês, como sempre, né? Que eu abro alguma coisa, vocês fazem, dão um jeitinho de mesmo na rua estarem aí presentes, porque sabem, né, a informação que pode gerar tudo isso. Então, vamos lá. Deixa eu explicar como é que vai funcionar. Eu falo, né, gente? Só daqui a pouco da meia-noite, a hora de vocês dormirem, eu estou aqui. O curso da Tiana foi um divisor de águas na minha vida. Perdoei todas as pessoas às quais acumulei raiva e rancor durante a minha vida. Em um dos quadros, eu guardava rancor há quase 20 anos. Olha aí o que eu falei para vocês da importância do perdão. Eu eliminei os traumas através da metodologia e vi minha vida sendo transformada. Multipliquei meus ganhos financeiros, me tornei um pai melhor, me tornei um esposo melhor e mudei a minha relação com Deus. Tá vendo? É todas as áreas. É relacionamento, é espiritual e é material. Com absoluta certeza, me tornei mais responsável. Minha saúde hoje é outra, pois antes do curso eu vivia enferma e hoje raramente fico gripado. Gratidão, Tatiana. Eu não vou ler tudo, né, gente? Mas depois eu posso compartilhar lá no grupo com vocês. Essa daqui é a Fabiola. Ela, minha jornada de autoconhecimento e fé em Deus transformou minha vida de forma que eu nem consigo colocar em palavras.
uma jornada, né, me trouxe a consciência de que eu realmente sou, dos meus limites e das minhas possibilidades. Ser consciente é libertador, é enxergar a vida com clareza e propósito. Quando unimos isso à fé em Deus, tudo se torna ainda mais mágico. Sinto que Ele guia cada passo meu, abençoando minhas decisões. Viver consciente e com fé é acreditar no impossível e ver os milagres acontecendo. Nas coisas mais simples e grandiosas. Sou grata por essa transformação. Ela queria, né, engravidar, ter uma família, e já há 12 anos ela não conseguia fazer isso. E logo depois do curso, ela se casou. No primeiro mês em que ela estava grávida, que ela tinha casado, ela engravidou. Então, gente, agora já está com uma bebezinha linda, né? E aqui a Rosângela também, que é maravilhoso termos em nossas mãos uma ferramenta que transforma a nossa vida para melhor. É possível libertar traumas. Eu não vou ler tudo aqui, né? O Marcelo hoje está do outro lado, né? Ele é de Goiânia, mas hoje ele mora lá nos Estados Unidos. Ele também está sempre junto. Eu falei com eles essa semana, atendo os filhos dele. E ele sempre aprende com cada aula com você. Não canso de agradecer. Ele já está na mentoria também. Não quero te agradecer por todo o ensinamento comigo e com minha família. Ser consciente nos ajudou a passar por uma quebra financeira e nos trazer para a construção da nossa empresa, com um faturamento recorde no ano passado. Com certeza faço questão de participar desse curso, que era o último, e desse ele vai participar de novo, e a multiplicação na vida dele esse ano foi, assim, extraordinária. Então, o que que você vai receber, de fato, dentro dessa mentoria? 40 dias de práticas diárias, 4 encontros ao vivo no Zoom. Só que aí se preparem, né? Que eu sempre faço umas surpresinhas. A comunidade exclusiva, que vai ser o principal, que é uma comunidade no WhatsApp, onde eu vou direcionar vocês com comandos, práticas diárias, protocolos, né, informações. Nós vamos passar por um jejum também de 21 dias. Calma, não precisa correr antes do jejum, ele é opcional, mas é uma oportunidade única de vocês entenderem o quanto, quando a gente tem equilíbrio sobre o nosso corpo, né? Sobre a matéria, nós conseguimos ter uma expansão de consciência e ver que nós podemos controlar todas as coisas que estão na nossa vida ali, né? Através do controle da nossa mente. Porque muitas vezes a nossa ansiedade é porque nós queremos controlar tudo o que está acontecendo, só que a gente não tem controle de nada. Na verdade, a gente precisa aprender a controlar o quê? A nossa mente, e o resto a gente precisa soltar. A gente precisa confiar que Deus já fez a parte dele, que ele está fazendo a parte dele. Eu preciso ter essa leveza. Não adianta, né, você focar nos seus objetivos e ficar com apego. E será que vai dar certo? E ficar preocupado e ficar ansioso? Isso não é fé. Isso não é acreditar. Por isso que você não consegue materializar. Então, ali com exercícios práticos, com replay das aulas, né? E essa aula especial aí de metas de sonhos e o suporte diário dentro da comunidade. Nós teremos o bônus dos 10 primeiros inscritos, já tem, né? Quem está inscrito, mas os 10 primeiros de hoje ali na lista, os que se inscreveram não se inscreveram oficialmente, porque eu ainda não soltei o link, né? Mas eles já deixaram o nome que quer fazer. Então, os 10 primeiros que estão aqui presentes, então vocês que estão presentes e que ficaram até agora, vão ter essa possibilidade de já se inscrever após e ter o quê? Uma aula bônus comigo no Zoom, onde eu vou analisar casos concretos de vocês, onde vocês terão a oportunidade de falar ou de expor um pouquinho de forma individual para mim e eu trabalhar aquilo ali, né, sem te identificar num grupo. Tatiana, e como que vai ser, né? Quanto vai custar essa mentoria? Como é que vai ser para a gente participar? Como eu disse para vocês, gente, foi muito mais um chamado, né? Um mover de Deus na minha vida do que de verdade um lançamento, porque isso aqui não é, né? Um lançamento oficialmente. Não teve divulgação, não teve captação.
é realmente para quem já estava e para quem já está nesse movimento que queria participar e para as outras pessoas que serão atingidas através de você. A nossa última mentoria, a mentoria Eu Sou Consciente, que é uma mentoria de 8 encontros, ela custou R$ 987, certo? Considerando que essa nós teremos 4 encontros, o preço dela deveria ser o quê? A metade desse valor. Se a gente fosse considerar em termos de horas aulas e de transformação que essas horas aulas causam. E que eu tenho certeza que muitas pessoas pagariam esse valor para fazer essa mentoria, porque elas sabem da efetividade. Mas o meu intuito principal não era gerar uma renda através dessa mentoria. É claro que o dinheiro é extremamente importante para nós e que nós precisamos, sim, entendermos que o dinheiro é consequência daquilo que a gente faz e deixar fluir na nossa vida. Mas o nosso intuito é que o meu intuito é que o maior número de pessoas possa estar conosco. Então, não é 987, não é a metade disso, será um preço simbólico, porque eu quero ver, gente, quem é que dessa vez vai ter a coragem de falar para mim, Tati, eu queria muito fazer, mas eu não tenho condição financeira, que foi uma das coisas que eu mais ouvi na última mentoria, que custou, né, esse valor. Então, dessa vez, quem não conhece vai ter a oportunidade de conhecer. Vai custar. Você pode dividir em 12 vezes, se você quiser, de R$ 10 no seu cartão. Ou seja, à vista, a mentoria vai custar R$ 97 somente. É um valor simbólico para que você, Tati, por que que você não faz, né, de forma gratuita as lives e as mentorias, para que você possa se comprometer, para que você possa assumir o compromisso. Claro, tudo é uma troca, né? Eu preciso também receber pelo tempo no qual eu invisto para estar aqui com vocês. Mas não é sobre isso. É sobre vocês realmente conseguirem ajustar a consciência de vocês. Então, eu vou colocar o link lá no grupo e vocês já podem se inscrever hoje. E, né, os 10 primeiros terão essa oportunidade de falar um pouquinho da história para mim e eu tentar mostrar, né, de forma direcionada aquilo que vocês precisam eliminar da consciência de vocês, tá bom? A gente tem uma lista daqueles que se inscrevem primeiro. Aqui vai ser fácil, né? Porque se nós temos 60 pessoas lá no grupo e a maioria das pessoas assistem a aula gravada, só tem vocês aqui ao vivo, não vai ser é o difícil de vocês conseguirem materializar, mas logo em seguida eu vou soltar o link lá no grupo e aí todas as pessoas terão o acesso, tá bom? Assim que finalizar a aula, eu já coloco lá para vocês. Mas vamos então partir para a nossa finalização. Entendendo o que, gente? Que no universo quântico, todas as realidades já existem, que você, que é o observador, é que precisa mudar a sua observação, para que você possa materializar a outra realidade. Você não tem que se transformar numa pessoa nova. Só tem que resgatar aquilo que já é. Você só tem que colapsar a materialidade que já está criada, que já existe. Por isso que não demora, que pode ser rápido, porque a realidade que você quer vivenciar, ela já existe. Você doente já existe, mas você totalmente saudável já existe. Você com problemas financeiros existe, mas você totalmente próspero e abundante também já existe, tá? Então você já existe nessas outras versões. O que você precisa é ajustar a sua consciência para você viver essa nova realidade. E Deus tem algo extraordinário para a gente, né? Todos os dias. Todas as coisas que a gente faz coopera para nosso bem. A gente só precisa fazer essa reconexão com o Criador. A gente só precisa ativar o poder
que existe, esqueci aqui do microfone, que existe dentro de cada um de nós, porque nós somos feitos à imagem e semelhança. Então, nós podemos fazer tudo o que ele fez e muito mais na nossa vida. A gente só precisa acreditar nisso. A gente só precisa deixar, né, tirar aquilo que está impedindo daquela realidade se manifestar. Eu falo, Deus tem algo lindo para você, só não atrapalha, né? Só não impede, só acredita, ajusta a sua consciência para você realmente viver algo novo. Convide, né? Você está vendo aí que esse valor é realmente surreal. Me contem aí, meninas, quem já participou comigo, se algum dia já viu uma mentoria, né? Nesse valor. Nunca aconteceu, né? É realmente para que vocês possam participar, para que o dinheiro não seja um empecilho para vocês participarem dessa mentoria, tá bom? E aí nós vamos juntos viver dia a dia. Vocês precisam entrar hoje, por quê? Porque amanhã nós já começamos as práticas diárias no grupo. Por enquanto eu vou colocando nesse grupo, porque, como eu disse, não deu tempo das pessoas nem entenderem o que está acontecendo. Mas, logo, logo, esse grupo que foi criado, que vocês estão, ele não vai mais receber as orientações. E aí vocês não vão ficar de fora, tá bom? Então, gratidão imensa pela presença de vocês, pela confiança. Eu conto com vocês nessa caminhada. Vai ser um final de ano transformador. Nós vamos viver algo extraordinário em 2026. Grata a cada um de vocês que chegou até aqui, né, que veio mesmo de última hora, para estar conosco. Vamos juntos construir a realidade que a gente merece vivenciar em 2026, tá bom? Contem comigo, um beijo grande, fiquem com Deus, convidem as pessoas, depois mande o link, convidem as pessoas para participarem com vocês. Eu atendo muito pessoas que são da mesma família, às vezes casais, porque se você consegue, né, ajustar a consciência, se todos ajustam a mesma frequência, o relacionar fica muito mais fácil, tá bom? Então, gente, um beijo grande, bom descanso para vocês e fiquem com Deus. Que Deus possa manifestar o poder dele na vida de vocês. Vamos encerrar este momento, fechando os nossos olhos. Enchem o peito de ar e solte. Mais uma vez, encha o peito de ar e solte. Ó Pai, a Ti eu rendo graças, porque o Senhor é bom. E todos os dias o Senhor faz coisas novas. O Senhor sempre nos ouve. Pai, eu quero te agradecer por este momento, por ter aqui a oportunidade de falar de Ti, por ter a oportunidade de levar um pouco de conhecimento para essas pessoas. Eu quero te agradecer pela vida de cada um que aqui está, Pai. E nesse momento, colocar a vida em todos os sentidos de cada pessoa que está aqui presente. Que cada pessoa possa ser alcançada pelo seu amor, pela sua graça, pela sua bondade, pela sua misericórdia, porque tudo isso é o que diz respeito à consciência dos céus. Ó Pai, nos ajude a romper, a tirar, a eliminar da nossa consciência tudo aquilo que precisa ser eliminado, para que nós possamos viver a realidade que o Senhor tem para nós. Que seja feita na nossa vida a sua vontade. Eu quero conhecer mais de ti, eu quero ter um coração mais disposto, eu quero fortalecer a minha fé, a minha identidade firmada em ti, para que eu realmente possa descansar o meu coração, que nós possamos receber neste momento a paz que só Jesus pode nos trazer, a paz de quem está alinhado com uma consciência ligada aos céus, e não com uma consciência da matéria. E que quem vive na consciência dos céus não tem medo, não tem preocupação, não tem ansiedade, porque sabe que tudo isso
Toda a prosperidade e abundância, ela já existe na nossa vida, que nada nos falta. Então, que não precisa andarmos preocupados e ansiosos, que não precisamos temer, porque temer é ter fé naquilo que a gente não quer que aconteça. E nós queremos acreditar, Senhor. Nós queremos acreditar naquilo que os nossos olhos não podem ver. E que a nossa fé seja renovada para que aquilo que a gente não consiga visualizar para a nossa vida possa ser enxergado, para que possa realmente ser materializado. Ó Pai, gratidão. Gratidão por sua graça, por sua misericórdia, por sua presença. Que cada um possa, nesse momento, entender que através de ti pode ser restaurado a saúde, a prosperidade, a vida financeira, que pode ser restaurado os relacionamentos amorosos, os relacionamentos familiares, Senhor Jesus. Que tudo aquilo que está contrário àquilo que o Senhor tem para nós possa ser transformado e eliminado da nossa vida, em nome de Jesus. Amém. Gratidão imensa mais uma vez e bom descanso, excelente noite. Já vou colocar lá no grupo o link para que vocês possam já fazer parte dessa mentoria, tá bom? Beijo grande, gente. Tchau, tchau. Eu que agradeço a participação.